Paris, the Allianz, the Champions League, a final da Champions League está definida. Inter de Milão e Paris Saint-Germain. No próximo dia 31 de maio conheceremos o novo campeão da Europa. Novo pela quarta vez a Inter, se for, ou pela primeira vez o PSG ganhando a Champions. Os dois recentemente chegaram à final e perderam. A Inter em 2023 e o PSG em 2020, ainda na era galáctica do clube, antes da chegada do Messi, mas lá com Neymar e Mbappé. Eles perderam a final para o Bayern de Munique e agora podem ganhar a final na casa do Bayern de Munique. Eles perderam em Portugal, naquela época da pandemia, não teve nem torcida no estádio. Agora a torcida do PSG vai poder presenciar a final e quem sabe sair de Munique comemorando. A torcida da Inter quer voltar a comemorar o título da Champions depois de 15 anos e veremos isso no dia 31, que eu falei 15 anos, aí veio o dia 15 na cabeça. Dia 31 a final da Champions. Muitos já estão falando que é a final mais sem graça desde Liverpool e Tottenham. Afinal, Liverpool e Tottenham realmente foi um jogo bem chato. Não aconteceu nada, o Liverpool não goleou e também não teve uma grande disputa. O Pochettino deixou o Lucas Moura no banco depois de tudo que ele fez na semifinal. Foi a vitória do Liverpool, com o Tottenham não ameaçando tanto, né? O Tottenham ganhar um título, quem sabe agora na Europa League. O Tottenham está na final da Europa League, a não ser que aconteça um desastre. Eles venceram o primeiro jogo por 3-0 lá, mas isso fica assunto para outro vídeo, caso o Tottenham realmente confirme a sua classificação. Bom, vamos falar aqui primeiro então do jogo entre Arsenal e PSG, que foi o jogo que eu assisti. Eu não assisti, eu falei na live de segunda-feira. Quem acompanhou, eu disse lá que não poderia assistir, infelizmente, PSG e Inter, porque eu estava fazendo aula de carro na hora. O jogo foi na terça-feira e eu fiz a aula ali no horário do jogo. Começou às 4h20, o jogo começou às 4 horas, então eu não vi só a prorrogação, né? O restante da prorrogação que eu vi no finalzinho. Mas já tinha acontecido todos os gols, inclusive o gol do Ache. Ah, não. Já estava 4-3. Eu cheguei e já estava 4-3. Exatamente. Depois eu vi os melhores momentos e talvez eu até assista o jogo na íntegra depois, porque foi um jogo histórico, né? Mas dessa vez foi um bom motivo e deu certo. Passei na quarta-feira, então eu, a torcida do Inter e do PSG, comemoramos essa semana. Mas a torcida do Barcelona lamentou depois de uma grande expectativa com a campanha que eles fizeram na primeira fase. A temporada do Barcelona vai ser marcada na história de qualquer maneira, mesmo que não virar o maior título de todos, que é a Champions League. Vai virar a La Liga, provavelmente. Ainda tem esse jogo contra o Real Madrid que é decisivo no domingo. Pode haver reviravolta, mas ao que tudo indica, né, pelo retrospecto da temporada, o Barcelona atropelou o Real Madrid em todos os jogos basicamente. A final da Copa do Rei até foi disputada, mas o Barcelona ganhou. Fora isso, 2 carroçadas em cima do Real. Vamos ver o que acontece por lá. Já ganharam a Copa do Rei. De qualquer maneira, o time do Barcelona fez uma temporada onde ele jogou muito. Para muitos, o melhor time da temporada. Mas tem também o PSG, que para mim, hoje joga o melhor futebol do futebol do mundo. Hoje, na temporada, ele vai ser o melhor time se ganhar a Champions League. Vai ganhar provavelmente a Tríplice Coroa. O campeonato francês ele já ganhou com muita antecedência. O PSG ganhou o campeonato francês na 26ª rodada. Absurdo, assim. Ou antes até, né? O campeonato francês tem 34 jogos, não é 38. Mas ele ganhou antes da metade. Faltando menos de 10 rodadas. Mais de 10 rodadas, aliás. E ele pode ganhar a final da Copa da França. Ele está lá na final já. Deve ganhar a Copa da França. E pode ganhar também a Champions League. Eu não vou declarar o favoritismo ao PSG. São estilos de jogo diferentes. Como eram também Barcelona e Inter. E a gente viu 2 jogos incríveis. E se isso se repetir, será uma final incrível. Não vai ser uma final sem graça, como vocês estão pensando. Só porque não tem Real Madrid, não tem Barcelona, não tem nenhum jogador aí muito midiático nas duas equipes. Mas tem gente sim que pode ser até bola de ouro. O Dembélé é um forte candidato. Se ganhar a Champions, eu acho que ele vira o favorito. Do lado da Inter, eu não vejo ninguém despontando como principal jogador da equipe. É um coletivo muito forte, como o PSG também é. E o PSG fica marcado muito na figura do Luiz Henrique. Inclusive, estou vendo muita gente dizendo que vai torcer pelo Luiz Henrique, por tudo que ele passou lá. Ele foi campeão em 2015 com o Barcelona. E aí em 2019, infelizmente, a filhinha dele veio a falecer aos 9 anos de idade. E ele ficou bem mal depois, até treinou a seleção espanhola. Não foi bem na Copa do Mundo, mas era um time que, se hoje é vencedor, se deve muito ao trabalho do Luiz Henrique, que o De La Fuente continuou agora. E ele pode levar o PSG ao maior título da história. E ele foi o técnico do 6-1 do Barcelona no PSG também. Ele era o técnico do Barcelona na época. E o Unai Emery, que era técnico do PSG, estava no Aston Villa, time que o PSG eliminou nas quartas de final. Bom, mas falando sobre o jogo, né, Barcelona e Inter, que eu não assisti. Eu disse que ia falar primeiro de Arsenal e PSG, né, já me embolei todo.
Vou falar de Barcelona e Inter, que foi primeiro, mesmo que eu não tenha visto na íntegra. Foi um jogo absurdo. O placar já fala, 4-3, 7-6 no agregado para a Inter de Milão. Em 2010, quando a Inter ganhou pela última vez com José Mourinho, o Barcelona foi o adversário da Inter também na semi, depois a Inter enfrentou o Bayern de Munique na final, agora joga a final no estádio do Bayern. Os dois têm uma história interessante com o Bayern, né? A Inter ganhou a última vez contra o Bayern, o PSG quando chegou à final perdeu para o Bayern e os dois vão jogar no estádio do Bayern. É uma curiosidade talvez desnecessária, mas eu acho legal trazer aqui no vídeo. Pois bem, o Lautaro Martínez era a dúvida para esse jogo entre Inter e Barcelona. Ele foi poupado no final de semana, o time todo da Inter praticamente foi. Eles caíram um pouco aí de rendimento na reta final do campeonato italiano. Estavam liderando com uma boa tranquilidade até, mas o Napoli estava sempre ali na sombra. E o Napoli até passou, está liderando nesse momento o campeonato italiano. Time treinado pelo Antônio Conte, que esteve na Inter até há pouco tempo e foi campeão italiano, inclusive. Mas o Inzaghi está aí desde 2023, chegou a balançar no cargo, mesmo com o vice-campeonato. Ele permaneceu, a Inter fez muito bem mantê-lo. A Inter melhorou na temporada seguinte, embora tenha caído nas oitavas para o Atlético de Madrid. Hoje é um time melhor ainda, mais maduro. Pode comemorar dessa vez ou pode, mais uma vez, chorar no final. E eles quase ganharam aquela final do City, né? Se não fosse o Lukaku errar tanto gol, e o Lautaro também, o Lukaku hoje está no Napoli, podendo tirar o título italiano da Inter, e o Lautaro ainda está aí, o maior jogador sul-americano da história da Inter, o maior artilheiro, e se ele ganhar a Champions League erguendo a taça, eu não vou dizer que ele é o maior jogador sul-americano, porque tem o Zanetti, né, que ele ergueu a taça inclusive em 2010, e óbvio que ele não vai ter tanto gol quanto o Lautaro, porque ele era um lateral. E os dois argentinos, pode ser que agora o Lautaro erga essa taça, ou o brasileiro. Os capitães aí são sul-americanos, o argentino Lautaro da Inter e o brasileiro Marquinhos do PSG. Mas o Barcelona não sai derrotado dessa final. Como eu disse, a temporada continua sendo histórica, o trabalho do Hansi Flick é muito bom. E o Barcelona, que não estava lutando por nada nas últimas temporadas, ele ganhou uma La Liga, uma Copa do Rei ali ou outra. Enquanto o Messi ainda estava lá, depois que o Messi saiu, o time simplesmente acabou. Foi muito sofrimento, jogando a Europa League e jogando a Europa League sendo eliminado, sem brigar pelo título lá também. Até ganhou uma La Liga com o Xavi, né? Já sem o Messi, o Dembélé estava lá e foi um dos destaques do time, depois saiu foi pro PSG. E agora o Barcelona volta ao protagonismo do futebol europeu. Vi muita gente reclamando da arbitragem, não acho que tenha sido falta no lance do gol do Fratesi, no final ali. O gol do Acerbi, né? O gol do Fratesi mesmo. O gol do Acerbi não tem lance de falta, não. O Acerbi que marcou, nunca havia marcado gol na carreira, ele marcou 3 nessa temporada, o primeiro dele na Champions, o gol que levou o jogo para a prorrogação. O Lautaro fez 1-0, o Çalhanoğlu fez 2, gol de pênalti. Eric Garcia empatou. Vou dizer que a Inter deu mole nesses 2 gols do Barcelona, o gol do Eric Garcia e depois o gol do Dani Olmo de cabeça. O Rafinha faz o terceiro, não foi um grande jogo do Rafinha, pelo que estou falando, como no jogo na Inter, não posso dizer se o Rafinha foi muito bem ou mal, mas ele aparece, faz gol, ele chuta primeiro de canhota, o Sommer defende. Que partidaça de Jan Sommer, que goleiro é Jan Sommer, muita gente desconhecia, não sei como, porque o Jan Sommer é um destaque já na seleção suíça, enfrentou o Brasil em 2 Copas, é o goleiro titular na Suíça há muito tempo, e ele teve até no Bayern de Munique recentemente, cobrindo uma lesão do Neuer, e agora na Inter já desde o ano passado, mantendo muito bem o nível que o Onaná teve em 2023. Ele foi eleito o melhor goleiro daquela Champions e não está bem no Manchester United. O Jan Sommer, ao meu ver, foi um acréscimo, né? O Jan Sommer é mais goleiro que o Onaná e não é um goleiro tão alto, não é um goleiro midiático realmente, mas você que está conhecendo agora viu o absurdo que ele fez, a partida absurda que ele fez contra o Barcelona. E do outro lado também o Donnarumma brilhando contra o Arsenal, que já tinha sido providencial em todas as fases, né? Eu acho que o Donnarumma é o goleiro dessa Champions. Caso a Inter vença com uma brilhante atuação do Sommer, talvez seja o Sommer, mas o Sommer também foi muito bem. Uma defesa da Inter que até chegar à semifinal havia sofrido apenas 3 gols. Aí chegou na semifinal, levou 3 em cada jogo. Então 6 no total aí, 9 gols sofridos até aqui pela Inter na Champions. Mas o PSG sofreu mais, por exemplo. Ainda lá na primeira fase, o PSG que sofreu na primeira fase realmente para se classificar. Ele teve que jogar a repescagem. Ele teve que jogar o playoff lá e ele fez 10-1 no agregado. Depois pegou o Liverpool, dono da melhor campanha na primeira fase, ganhou. Não se sabe como ele não ganhou no Parque dos Príncipes, graças a uma atuação brilhante do Alisson. E aí na volta eles venceram em Anfield. E nos pênaltis o Donnarumma brilhou. Contra o Aston Villa, 3-1 PSG.
Nas quartas, o PSG jogou uma mini Premier League na Champions, né? Eliminou 3 times ingleses em sequência para chegar à final. Agora eliminou o Arsenal, que eliminou o Real Madrid, jogando muito melhor, mas que não ameaçou muito o PSG. É... Embora ele tenha tido mais finalização, se você contar os 2 jogos, ele precisava disso, né? Começou perdendo o jogo lá na Inglaterra desde os 4 minutos. Toma o primeiro gol em Paris aos 27. E o PSG ainda desperdiça um pênalti nesse jogo de volta. O Vitinha bate o pênalti. Ele que até agora não tinha perdido nenhum pênalti com a camisa do PSG. Bateu mal, o Raya defendeu. Ele que não é conhecido como grande pegador de pênalti, mas esse até eu pegaria. O Hakimi faz o segundo gol. Para mim o PSG hoje tem a melhor dupla de laterais do mundo, Hakimi e Nuno Mendes. E os dois artilheiros também, além de bons assistentes. A zaga indo bem, apesar do Marquinhos ter falhado no gol do Bukayo Saka. O Marquinhos devia ter jogado aquela bola para lateral. Se fosse na seleção brasileira, todo mundo ia ficar revoltado com isso, né? O Marquinhos fez ali tentando proteger a bola e cavar uma falta. Perdeu a bola, não foi falta e saiu o gol do Saka. Mas não deu tempo para o Arsenal chegar mais. Ficou 3-1 no agregado para o PSG. Tá na final e o Marquinhos pode erguer a taça. É uma boa temporada dele, apesar desse erro. Na final, espero que ele não tente fazer isso. O torcedor do PSG espera. Eu disse que o PSG seria campeão e tô torcendo pro PSG ganhar. Mas se a Inter ganhar também, será merecido. E muito merecido pelo que fez na outra temporada, nessa agora. 2 treinadores com estilos diferentes, mas com trabalhos brilhantes. Mas eu acho que, seguindo a lógica, ou a estatística até aqui, né, todas as finais disputadas em Munique, até hoje só teve campeão inédito. O Nottingham Forest, que é bicampeão, para quem não sabe, ele ganhou a primeira vez lá em Munique. O Borussia Dortmund, o maior rival do Bayern, ganhou a sua única Champions em Munique. O Chelsea ganhou a sua primeira em Munique em 2012. Então, agora deve ser a vez do PSG. Deve ser a vez do PSG ganhar a Champions pela primeira vez em Munique também. Ou será que a Inter vai estragar a festa do clube parisiense? Final dia 31 de maio, 4 da tarde. Conheceremos o novo campeão da Champions, o Tetra ou o primeiro campeão. E aí muita gente falando que o Mbappé, que as estrelas eram um problema do PSG. Não acho que sejam. Eu acho que o PSG não tinha um time como tem hoje, realmente na época deles. Mas se eles estivessem aí também, poderia jogar bem. Eu acho que o Luiz Henrique faria esse time jogar bem, como ele fez o Barcelona do TMSN. E o PSG não deixou de gastar dinheiro, gastou muito com contratações como o Dudué, que é um jogador que está sendo conhecido agora, são jogadores escrevendo a sua história. Mas que se quiseram jogar no PSG também por conta desses caras que estiveram lá antes, e foram importantes para o PSG se tornar a marca que ele é hoje. E quando se deu menos atenção para eles chegaram ao final, sim. Mas quem acompanhou a temporada viu o PSG evoluindo, principalmente na virada do ano. Já na reta final de 2024 eles estavam melhorando bastante. E o Dembélé fazendo essa temporada de melhor do mundo. Não sei se o Lautaro pode ser considerado um candidato à bola de ouro. Ele tem números ok, mas eu acho que para melhor do mundo tá atrás ainda. O Rafinha tem chance, embora ele tenha sido eliminado. Vai ganhar a La Liga. Não sei, deve ganhar a La Liga. Ainda assim os números dele são impressionantes. Inclusive, deixa eu corrigir uma informação do último vídeo, onde eu falei que o Rafinha já tinha igualado o recorde do Cristiano Ronaldo, mas não. Ele igualou nesse jogo com o gol que ele fez, de 21 participação para gol, 21 participações para gol em uma edição de Champions. Recorde que pertencia ao Cristiano Ronaldo, ainda pertence, né? Os dois estão empatados. O Cristiano marcou na sua melhor campanha 17 gols e deu 4 assistências. O Rafinha não marcou 17 gols, ninguém marcou tanto gol assim em uma edição de Champions, só o Cristiano. Mas juntando gols e assistências, o Rafinha igualou o número de participação, mas com mais jogos. O Cristiano fez isso em 11 jogos, o Rafinha fez em 14, lembrando que a Champions agora aumentou o número de partidas, são 8 na primeira fase. E se o time tiver que jogar a repescagem, ele pode chegar até a 18 partidas, né? Ou 17, não dá número par, não dá número par não. Afinal é um jogo só. Enfim, não diminui o mérito do Rafinha pelo recorde. E acho que ele ainda vai concorrer à bola de ouro. Assim como o Salah, que foi eliminado lá nas oitavas, mas foi campeão da Premier League com números absurdos, artilheiro, líder de assistências. Ele ainda vai concorrer. Se o Dembélé ganhar a Champions com o PSG e for decisivo como ele foi agora na semifinal, e foi nas quartas, e foi nas oitavas, o Dembélé foi decisivo em todas as fases do PSG. Se ele for na final de novo, eu acho que não tem pra onde correr, a bola de ouro é dele. E o PSG ainda vai jogar o Super Mundial, a Inter também. Pode ser que o mesmo que ganhar a final da Champions ganhe o Mundial, ou nenhum dos dois, né, nenhum vice-campeão. Até porque eles vão chegar provavelmente mais cansados, a temporada deles acaba depois
temporada de todo mundo vai acabar depois do Mundial, né? Enfim. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Você acha que vai ser uma final sem graça? Você queria um Barcelona e Arsenal, queria um Barcelona e PSG? Eu sei que a maioria queria o Barcelona na final, né? Não queriam a Inter. Se fosse o Bayern, talvez não achassem tão ruim. Mas eu acho que a Inter tá aí com todo mérito. E o PSG também. E vai ser uma grande final, sim. Eu espero ver um jogo nos moldes desse Barcelona e Inter. E até mesmo de Arsenal e PSG, que foi um grande jogo. Apesar de ter tido tantos gols assim, teve na volta ali 3 gols no mesmo jogo. 4 no total. Foram muitas chances, grandes atuações do Donnarumma, do Sommer. Prevejo também uma grande atuação desses dois goleiros na final. Vai ser incrível. Tem show do Linkin Park antes. Vai ser top. Então deixe seu palpite nos comentários que dia 31 eu volto aqui para comentar o novo ou o mais uma vez campeão da Champions. Deixa o like, se inscreve e até o próximo. Valeu! The Inter, the Paris, the Champions, the Smile.